Meus irmãos, boa noite. Não dei boa noite para vocês antes, né? Mal educado. Hoje é uma noite muito especial para mim, para a Marina. Nós, não sei, talvez aqui a grande maioria já sabe, nós aceitamos um novo desafio de ministério e no dia 16 de novembro estaremos voltando para o Sul, né? Para um estudo de uma plantação de igreja. Então, nós deixaremos aqui a Ministério da Juventude, a igreja. Talvez hoje seja a última mensagem como pastor desta igreja, né? Como pastor de juventude desta igreja. Então, dia 16, nós estaremos indo embora. Semana que vem, teremos aqui um culto de gratidão. O pastor Evaldo vai estar também. A gente vai estar orando juntamente em família, nos despedindo completamente dos irmãos também. Eu quero que os irmãos abram a palavra de Deus, está lá em Atos, capítulo 4. Vou pedir para o Maurício me ajudar ali colocando só o PowerPoint. Hoje nós vamos falar um pouquinho, e o tema da mensagem, na verdade, chama-se Na Contramão do Individualismo. Vamos falar sobre esse movimento na contramão do individualismo. Aquele que tem um encontro com Jesus não anda mais sozinho, ele vive em comunidade. E como é importante nós estarmos juntos. E vocês estão aqui hoje por causa disso. Nós somos uma comunidade aqui, diferentes uns dos outros, com ideias diferentes umas das outras, mas em Cristo Jesus nós somos uma comunidade. Eu coloquei essa imagem aí. Você acha que o individualismo é uma tendência crescente, né? Está ali o repórter, debaixo do guarda-chuva, e o cara sendo molhado. E nós precisamos andar contra isto, né? Contra o individualismo, porque todo aquele que é crente em Jesus, aquele que se converte, aquele que muda de vida, não pode mais andar sozinho. Não pode ter mais esse mesmo pensamento de andar solitário. E antes da gente entrar no texto bíblico, você vai abrir aí Atos capítulo 4, tá? Versículo 32, deixa abertinho. Eu quero mostrar para vocês algumas compreensões a respeito do individualismo. O individualismo é o hábito ou o princípio de viver independente das pessoas, confiando apenas em si mesmo. O individualismo é uma ideologia, é a ênfase na realização do desejo pessoal e da vontade. Não sei quantos de vocês já tiveram estes pensamentos ou já ouviram pessoas compartilhando isso com vocês, já vivenciaram em algum momento isso na vida, mas eu tenho percebido isso, que nós estamos vivendo uma sociedade muito individualista. Só para pensar, nós vivemos aqui na grande maioria em apartamentos, nos prédios. Não sei se você já fez alguma vez isso, de repente aquele vizinho chato abre a porta e vai para o elevador, daí você vai sair junto e de repente você espera um minutinho ali dentro do teu apartamento. Não, vou esperar ele pegar o elevador para ele descer, porque, poxa, eu não quero papo hoje. Eu não quero ouvir hoje as mesmas coisas que eu escuto todos os dias. Mas a gente acaba ficando individual no nosso apartamento, na nossa família, a gente não conhece mais os vizinhos. Eu lembro, na minha casa, minha mãe, nossa vizinhança, todo mundo compartilhava suas histórias, todo mundo vivia muito isso, né? Compartilhar a vizinhança. Hoje a gente não vive mais assim, não é verdade? Hoje a gente não tem mais contato próximo com os nossos vizinhos, vizinho de porta. Então a gente entra e sai sem falar com ninguém. E vivemos essa sociedade individualista. O individualismo é a antítese da coletividade, da comunidade, da vida em grupo. Para o individualismo, o homem está no centro. O foco é a pessoa que tem a total liberdade para fazer e viver o que bem entender, sem se importar com os outros. Aí vemos um pouco do humanismo, né? Que é a filosofia moral que coloca os humanos no centro do mundo. O homem que é importante. Os meus desejos que são importantes. Aquilo que eu sonho que é importante. Aquilo que eu penso que é importante. Não o outro, não a comunidade, não as pessoas, mas aquilo que eu tenho que conquistar que é o mais importante. Ele vai passar por cima de todos, pois o seu Deus é a sua vontade pessoal. Ele pode ferir tanto os outros como a si mesmo, olha só, para alcançar o seu objetivo principal, que é a sua conquista individual. O importante é chegar no final da vida e conquistar tudo aquilo que ele queria. Esse é o pensamento hoje de muitos. E infelizmente esses pensamentos têm entrado para dentro da nossa comunidade. E viver igreja, viver em comunidade, não deve ser assim. Não devemos ter este pensamento. E podemos ir além em alguns conceitos que nos impulsionam para esse individualismo. O pai do capitalismo, chamado Adam Smith, diz que a realização econômica do indivíduo é o mais importante. Deus é o provedor do indivíduo.
Então, as minhas conquistas financeiras está acima de tudo, de todos. Isto que é importante. Meu sucesso profissional, os meus sonhos de bens materiais, aquilo que eu tenho acumulado aqui na terra, isso que é importante, isso que vai me dar valor na vida, isso que vai me dar know-how. E Deus é o provedor do indivíduo. A gente cantou aquela música, né? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Mas isso deve ser algo real em nós. E se Deus não fizer, se Deus não responder, se Deus não agir no tempo que você espera, será que de fato Ele continua sendo o seu Deus? No caso, ou Deus é para você somente um provedor? Que Ele tem que responder, óbvio. Porque se você está aqui hoje no culto, se você vai numa célula, se você participa, se você lê a palavra, Ele tem que responder você. E ponto final. Esse é o pensamento. Que Deus é o provedor do indivíduo. Ele, de novo, no centro. Tem o existencialismo, com Søren Kierkegaard. Sustentava a ideia de que o indivíduo, não a sociedade ou a religião, é responsável por dar significado à vida, quando vive autenticamente em liberdade. É a partir do existencialismo, o que dá sentido à verdade e à vida é o indivíduo. A partir do homem, a partir desse ser, tudo gira em torno dele. Isto é, o que vale a pena para ele. Tudo gira em torno do seu próprio umbigo. Então, o que nós estamos vivendo aqui hoje, na nossa sociedade, no contexto geral, não é só Brasil, é mundo, é que o indivíduo, ele é o ser supremo, parece ser o ser supremo. Tudo está focado nele, nos seus sonhos, no seu umbigo, na sua vida. Temos o anarquismo, que é uma ideologia política que se opõe a todo tipo de hierarquia e dominação, seja ela política, econômica ou religiosa. Fala do governo do eu, da sociedade sem o Estado, sem instituições. Esse é o movimento daqueles que dizem, você talvez já tenha ouvido ou lido algo sobre isso, eu amo a Jesus, mas não gosto da igreja. Eu amo a Cristo, mas odeio ir lá nos cultos. Eu amo a Deus, mas não quero viver em comunidade. Eles gostam da proposta de Jesus, mas não conseguem compreender a vida em igreja. Compreender isso que nós estamos vivendo aqui hoje, neste culto, por exemplo. É a partir do individualismo, da realização pessoal, das escolhas baseadas no existencialismo, que forma este movimento, conhecido como os desigrejados. É um movimento gigante. E sabe o que é o mais interessante? Esse movimento começa a crescer dos desigrejados por decepções com o líder, com o pastor, com os irmãos. Você deve conhecer alguém assim que um dia estava aqui e foi embora por causa de uma decepção. É interessante que parece que dificilmente a gente escuta decepcionados diretamente com Deus, mas sim com as pessoas, porque igreja é isso aqui, né? São as pessoas. E aí forma esse movimento dos desigrejados. Mas sabe o que é interessante? Essa turma começa a se reunir. Nós somos desigrejados, começa a se reunir e tal, e o que vira? Uma igreja, né? E aí, meus irmãos, o que eu aprendo é que o individualismo na vida cristã vira uma fé autônoma. Isto é, os desigrejados. Que a minha fé não depende de ninguém, eu vivo muito bem sozinho e obrigado. Esses dias eu estava pegando um 99 Pop, né? É tipo Uber, com a Marina. E aí, a gente andando na via e o motorista era muito simpático, muito falante, né? E ele conversando comigo um monte e falando que ele tinha vindo de Brasília, estava aqui 1 ano, era aposentado do bombeiro e que não tinha um amigo sequer aqui em Vila Velha. Não conhecia ninguém, de fato, não conseguiu fazer uma amizade só. E aí ele falou assim, e você, o que você faz? Eu falei, eu sou pastor. Ele, rapaz, você é pastor, então, poxa, você tem muitos amigos, né? Porque igreja sempre tem muitos amigos, né? Igreja é uma grande comunidade e tal. E aí eu falei para ele, sim, cara, a gente vive em comunidade, de fato eu não ando sozinho, não vivo sozinho. E você pode ir lá se você quiser. Ele falou, não, mas eu sou budista. Eu falei, mas você pode ir lá mesmo sendo budista. Eu falei, não, mas sabe o que é? Não, eu perguntei para ele assim, mas você é budista e aqui não tem nenhum outro budista, né, em Vila Velha? Eu falei, não tem, mas não é da minha linhagem. Linhagem, tá. E como assim? Ele falou, não, porque a minha linhagem está lá em Brasília, ficou lá em Brasília, né? E aqui a gente não anda junto, então não compartilha dessa mesma linhagem. Eu fiquei pensando, meus irmãos,
Igreja, cristianismo é algo fenomenal. Que não importa onde você está, se você vai de uma cidade para outra, de um país para outro, você tem uma família. E você não anda sozinho, isso é cristianismo verdadeiro. E aí, conversando com ele, eu falei, rapaz, você pode ir lá na nossa igreja, pode fazer amizades lá. Porque cristianismo é isso, cristianismo não é andar sozinho, é viver em comunidade. Eu não sei, não sou especialista, né, no budismo ou em outras religiões assim, mas eu sei que o cristianismo não é uma fé autônoma. Nós vivemos em comunidade. A fé autônoma não é a fé apresentada em Cristo. Essa fé autônoma é centrada no indivíduo, na segurança pessoal, no lucro ou favoritismo. A fé em Jesus, quando vivida de forma coletiva, ela é algo extraordinário. Nivela o ser humano, o faz perceber que pertence a Deus e que também tem responsabilidade um para com o outro. Olha que maravilhoso é. Aqui neste lugar hoje tem doutor. Aqui neste lugar tem pessoas que são profissionais liberais. Tem pastores. Tem pessoas, estudantes. Tem pessoas de todas as classes sociais. Aqui você não é melhor do que ninguém. Quem está aqui em cima não é melhor do que ninguém. Nós somos todos iguais. O cristianismo nivela, porque somos todos iguais perante Deus. Isso é cristianismo verdadeiro. Então, quando nós entramos por aquela porta, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus Cristo, não importa quem você é lá fora. Se você fez doutorado, pós-doutorado, se você tem muito dinheiro ou é pobre, não tem nada, está ralando para conquistar algo na vida, você é a mesma coisa em Cristo Jesus, você é a mesma pessoa em Cristo Jesus, você é assim como eu. Nós não somos diferentes em Jesus. Diante de tudo isso, onde em quase todo lugar é colocado o homem como centro de tudo, como cara, como um indivíduo a ser idolatrado, quem anda na contramão disso tudo deve ser a igreja de Cristo. Esse é o movimento na contramão do individualismo. Esse é o nosso papel como igreja. Não só do pastor, dos pastores, dos líderes, mas de cada pessoa que está aqui nesta noite. Esse é o seu papel. Se você entregou sua vida a Jesus, esse é o seu papel. De viver na contramão do individualismo. Não andar mais sozinho. Olhar para o lado e perceber as pessoas. Esse texto bíblico, um dos mais centrais para compreendermos isto, está lá em Atos capítulo 4, versículo 32 a 35. Diz assim: da multidão dos que creram, uma era mente e um coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. É interessante que um comentarista bíblico chamado William Barclay fala sobre este texto. Por mais momentos sublimes que compartilhassem, nunca esqueciam que alguém passava fome, que alguém não tinha o suficiente e que todos deviam ajudar. A oração era de suma importância. Dar testemunho também o era. Mas a culminação era a caridade e o amor entre os irmãos. Era a espiritualidade saudável de uma fé genuína em Cristo Jesus. Era a doutrina no lugar certo. A teologia no lugar certo. A experiência com Deus no lugar certo. E tudo isso equilibrando com o outro, sendo percebido como importante no meio da comunidade. Era a vida em direção a ajudar o próximo, a ajudar o outro, o necessitado. Era um movimento intencional da igreja, na direção da comunidade, na direção do corpo. Era intencional. Eles queriam viver isso, eles viviam isso. E quando olho para esse texto, percebo algumas coisas importantes neste caminho contra o individualismo. Em primeiro lugar, eles eram muitos, contudo, um só. Olha só, o texto diz: da multidão dos que creram, uma era mente e um coração. Da multidão dos que creram, multidão, era um grande número de pessoas. Aqui, só para vocês terem uma noção, era a fotografia da igreja primitiva. A igreja estava em crescimento, estava crescendo, era uma grande multidão, muito maior do que essa que está aqui hoje.
Muitos estavam chegando e não paravam de chegar. Para vocês entenderem, lá em Atos capítulo 1, versículo 15, eram 120. Em Atos capítulo 2, versículo 41, eram 3.000. Em Atos capítulo 4, versículo 4, era cerca de 5.000 e não parava de crescer. Era uma grande multidão. E eles creram, o texto também diz, foram persuadidos, convencidos, colocaram sua confiança em Jesus, tiveram plena convicção da salvação em Cristo. Isso é extraordinário, a igreja estava crescendo. Ouviam a Jesus, a palavra, se convertiam e era algo extraordinário no meio daquele povo. Mas quando eu estava lendo esse texto e estudando, eu percebi que, infelizmente, muitas igrejas param aqui, no crescimento da igreja, focado no número de pessoas, apresentam até a Cristo, pregam até a palavra, mas eles param por aqui, se contentam em ter muitas pessoas, não interessa em como elas vivem no meio da comunidade. Se elas estão bem, se não estão bem, se elas estão solitárias ou não estão, se elas estão necessitadas ou não estão, se elas precisam de ajuda ou não precisam, se estão crescendo espiritualmente ou não estão, não importa, o que importa é o número de pessoas que tem dentro da igreja. O número de pessoas que tem dentro de um culto, o número de pessoas que tem dentro de uma célula, de um grupo específico. O importante é que são muitas pessoas, e por conta disso a gente percebe o absurdo que acontece na igreja brasileira, tantas e tantas besteiras que a gente escuta, as mensagens que a gente escuta por aí, tanta idolatria focada em homem, ou no objeto, ou na estrutura, porque o que importa são o número de pessoas, o número de pessoas que está se reunindo naquele lugar. E essa é uma leitura míope do Evangelho. Por ser muitas pessoas, elas validam as práticas ali colocadas. Se a igreja é grande, ela é boa. Não importa quem seja, não importa o que faça. Se a igreja é grande, ora, se a igreja é grande, ela é boa. E vocês sabem muito bem que a gente pode olhar para o contexto brasileiro e perceber quantas igrejas gigantes tem. E a gente duvida de realmente se estão pregando o verdadeiro Evangelho. Mas são milhares de pessoas que se reúnem num lugar. Mas quando eu olho para esse texto, o texto continua. Uma era mente e um coração. Eles eram muitos. Eles creram, perceberam que Jesus os amava. Mas o movimento não parou por aí. Não parou pelo número de pessoas. Não parou só no crescimento. Eles eram salvos para uma família. Essa família tem uma só alma, uma só mente, um só coração, um só propósito na vida. E essa comunidade tem um só coração. Eles foram salvos para viver em comunidade, honrando e glorificando juntos aquele que os salvou. Muitos, mas não individualizados. Coletivamente salvos por Jesus. E o que acontece com esses indivíduos que têm este pensamento? O que acontece com eles? Olha só o que o texto continua. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Irmão, isso aqui é algo extraordinário, que texto poderoso. O compartilhar é algo natural daquele que nasce de novo. Vocês compreendem isso? É algo natural, deve ser algo natural. Compartilhar aquilo que nós temos para com o outro. Não há evangelho individual aqui. É algo que a gente compartilha para com o próximo. Nesse contexto, a fé não é autônoma, mas é uma fé unificadora. Aqui está o prazer em compartilhar a vida e tudo que tem. Não só questão financeira. Entenda isso, não é só questão financeira, mas é a vida, é tudo que tem. Porque pertence a uma só família. Estamos juntos, conectados. Isso é a igreja do Senhor. Quando o Senhor Jesus é questionado sobre qual é o maior mandamento, ele respondeu: ame ao Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e o maior mandamento. E também, o segundo é semelhante a este: ame o próximo como a si mesmo. Mateus 22, versículo 37 a 39. O amor aqui é estampado. Muitos, contudo, um só. Era muita gente, mas não vivia ninguém ali sozinho. Quando eu olho para a nossa igreja, não só a Praia da Costa, mas no contexto geral, me dói o coração, de verdade, quando eu percebo que
quando as pessoas vêm me falar, irmãos, várias pessoas vêm me falar. Sou pastor de adolescentes, fala, pastor, faz alguma coisa pelo meu filho não faz nenhum amigo. Ele está aqui tentando e não consegue nenhuma amizade, me dói o coração. São jovens, são adultos. Uma quinta-feira à noite eu recebi aqui a visita de um senhor, bem-sucedido na vida, cheio de dinheiro, mas ele falou para mim assim a seguinte frase: pastor, eu vim para cá porque eu não tenho ninguém. Eu não tenho ninguém. Eu não tenho um amigo. Minha família está destruída. Eu estou aqui em Vila Velha sozinho. Eu estou desesperado. Eu não tenho ninguém. Não sei com quem eu compartilho a minha vida. Meus irmãos, quando nós recebemos pessoas assim, precisamos receber de braços abertos, porque isto aqui é a comunidade de Cristo Jesus que recebe todos. Porque nós temos uma só mente e um só coração em Cristo Jesus. Essa é a grande experiência. Muitos, contudo, um só, aquele que compartilha o que tem. Seja a sua vida, suas histórias, o seu ouvido, suas palavras, o seu abraço, o aperto de mão, o seu olhar, tudo o que tem. Quando eu estava recém-casado com a Marina, tive uma experiência dessa de compartilhar aquilo que a gente tem. Né? E desde cedo no seminário, Deus foi trabalhando isso no meu coração, de que, até porque o seminarista não tem muito, então compartilhar o que não tem, né? O que não tem até é fácil, né? Mas assim que eu casei com a Marina e a gente tinha 2 notebooks e um deles estava lá sozinho em casa, nem usava direito, eu estava tomando banho e Deus falou comigo claramente, pega esse seu notebook aqui e entrega para o teu irmão que ele está precisando. Bem assim essa mensagem. Eu falei, Senhor, beleza, quando eu estava solteiro era mais fácil, né? Agora eu sou casado, então assim, não posso chegar assim, pegar algo. Então fala com a Marina. Se é para o Senhor, se é isso mesmo para dar, e eu joguei para a esposa, né? Olha só. Fala com a Marina. Meus irmãos, quando eu desliguei o chuveiro, saí do banheiro, abri a porta, falei, Mar, sabe aquele notebook? Ela falou assim, eu sei, é para dar para o seu irmão, né? Entrei de volta para o banheiro, chorei. Cara, Deus é poderoso, e aquilo que Ele tem nos abençoado, tem nos dado, é para compartilhar com os outros. Às vezes nós temos coisas na nossa casa lá pegando pó, roupa nova com teia de aranha, com cheiro de mofo. Meus irmãos, com cheiro de mofo. Eu sempre falo, quando alguma roupa, alguma coisa dentro da sua casa está com cheiro de mofo, é porque você não usa, você não quer, você não gosta, você esqueceu lá. Para quê? Quando a gente olha no nosso contexto, a gente percebe que pessoas precisam da nossa ajuda e do nosso compartilhar. Nós podemos ser muitos, mas nós somos um só em Cristo Jesus. Em segundo lugar, eles viviam na contramão do individualismo porque era também uma comunidade contagiante. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus e grandiosa graça estava sobre todos eles. Quando você olha para esta comunidade aqui de Atos 4, há um mega power, e o texto indica isso. Grande poder. Eles eram incríveis. Todo mundo que fazia parte estava contagiado com tudo que estava acontecendo naquele lugar. Eles estavam maravilhados. O texto remete a esse poderio militar. Tamanho era o poder dos apóstolos. O texto fala que a igreja tinha grande poder. A comunidade vivia em grande poder. E hoje muitas igrejas buscam ter poder, mas infelizmente, muitas vezes a busca por poder corrompe as pessoas, mas não é esse poder que o texto está indicando aqui, era um poder sobrenatural. Era um poder vindo do Espírito Santo, e isso tudo fazia com que eles fossem contagiantes. O povo estava alegre, feliz por fazer parte daquele lugar. Era uma comunidade contagiante. A nossa comunidade precisa ser contagiante. Devemos contaminar os outros com aquilo que Deus tem feito em nossas vidas. Na igreja também tinha graça, doçura, bondade, favor. Eles eram ouvidos pelo povo, eram aceitos pela cultura. Eles eram contagiantes. Não era uma igreja morta. Era uma igreja viva. E por quê, meus irmãos? Porque eles eram contagiantes. Porque no centro dessa comunidade estava o testemunho da ressurreição de Cristo. Esta era a ação central e fazia desta comunidade contagiante. E quando há dinâmica, relacionamento com Jesus, poder de Deus, quando há diálogo, quando há graça sendo derramada,
faz esta comunidade aqui contagiante. Não são as emoções, vocês entendem? Não é a religiosidade, não são as coisas que a gente faz como estrutura, mas é o testemunho da ressurreição de Cristo, aquilo que Cristo tem feito em nosso meio. Quando nós compartilhamos isso com os outros, com o próximo. Cara, por que você faz isso? Cara, porque Cristo mudou a minha vida. Por que você é dessa forma, você age desse jeito? Por que você perdoa tão fácil? Por que você ama as pessoas? Cara, porque Cristo mudou a minha vida. E nós somos uma comunidade em transformação. Não estamos prontos. Entenda isso. E muitas vezes na nossa comunidade há uns atritos, não é assim? Porque nós somos família. E qual família que não há atrito? Quem nunca brigou? Quem nunca brigou? Quem não brigou hoje, né? Em casa? Quem não brigou hoje em casa? Mas o que nós aprendemos em Cristo Jesus e com a palavra, que o perdão deve reinar nessa comunidade, e ela é contagiante também porque as pessoas podem entrar neste lugar aqui e sentir o poder de Deus, de olhar uns para os outros e ver a compaixão no olhar, de quando há atrito, quando há discórdia, quando há briga, há perdão, há compaixão, há amor sendo derramado, porque não é foco mais no indivíduo, nos meus desejos pessoais, mas sim no todo, na grande comunidade que se reúne neste lugar, em prol disso aqui, de testemunhar a ressurreição de Cristo Jesus. Esta é a ação central que fazia daquela comunidade contagiante e que deve também ser a nossa ação central aqui neste lugar. Por onde nós andarmos. Só que às vezes, meus irmãos, a gente perde o foco. De verdade. A gente acha que a igreja ou Jesus precisa nos dar tudo o que a gente quer. E que se não está de acordo com o que eu quero, eu vou embora. Daí eu vou para outra igreja, até achar alguém que me dá o que eu quero. E a gente vive olhando e tendo comunhão com crentes imaturos, porque não aprenderam a viver em comunidade de fato. Não aprenderam a perdoar uns aos outros, a amar uns aos outros, a compartilhar o que tem. E a compartilhar assim a felicidade, compartilhar assim as tristezas. No meio disso tudo, não adianta você fugir, porque você vai estar levando o problema para outro lugar. Já parou a pensar? Que quando a gente acha que a igreja é cheia de problemas, não sei o que, aqueles crentes lá na Praia da Costa, são todos metidos, aquele povo lá não olha para mim, eu não me envolvo porque eles não abrem as portas. Já parou a pensar que talvez o problema seja você, né? Seja a gente? E que precisa quebrar o nosso orgulho e ser quebrantado por Deus para viver essa comunidade. A oração que nós vamos fazer é o seguinte: Deus, onde o Senhor quer que a gente esteja? Porque se Deus te quer aqui, meu irmão, lute por isso para viver em comunidade. Agora, se Deus não te quer aqui, ore e vá achar o seu lugar. Mas a questão e a compreensão é essa. Nós devemos ser uma comunidade contagiante. Em terceiro lugar, a igreja aqui era um exemplo para um mundo fragmentado. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. O texto aqui está apontando para necessidades financeiras. Mas não é só isso que temos como necessidade no nosso meio, na nossa igreja hoje. Mas também a necessidade espiritual, necessidade emocional, relacional. E lá não havia necessidade algum, e assim como aqui também não deve haver necessidade algum. Talvez a grande maioria aqui não tem necessidade financeira, mas tem necessidade emocional. Você se sente triste, não consegue se relacionar com os outros, talvez essa seja a sua necessidade aqui neste lugar. E, meus irmãos, a igreja de Cristo Jesus é a resposta. Nós devemos ser a resposta para este mundo fragmentado. Devemos ser um exemplo para aqueles que estão lá fora, que estão divididos. Aqui não, aqui há uma unidade. Temos pensamentos diferentes, divergências sim, mas nós somos um em Cristo Jesus. E aqui há 4 compreensões rápidas sobre o que dá para entender a partir desse texto. Primeiro, o mundo fragmentado exclui, é preconceituoso e separa as pessoas pela aparência.
condição financeira, cultural ou social. Agora, a comunidade de Jesus sempre terá pessoas das mais diversas classes sociais e será inclusiva com todos. Culturalmente falando, aquele líder não é tão bom contra o outro, não importa, porque a comunidade de Cristo Jesus não exclui, dá oportunidade para se desenvolver, crescer espiritualmente e avançar no reino. Ela não liga para o seu contexto social, para o lugar onde mora. Ela não deve torcer o nariz quando descobre que o irmão fulano de tal mora num bairro diferente do seu, que talvez seja pior do que o seu, você acha que é pior do que o seu. Ela não divide por classe financeira. A comunidade de Jesus sempre terá espaço para as mais diversas classes. E isto que nos faz uma comunidade contagiante. Eu quero fazer parte dessa igreja. Segundo, o mundo fragmentado é regido pela vantagem, pelo acúmulo e pelo lucro. A comunidade de Jesus é movida pela generosidade. Um princípio, meus irmãos, que nós precisamos ter. Não é que você vai sair daqui agora e vender tudo, e agora, pastor, eu vou dar só com a roupa do corpo. Mas é engraçado que Deus sempre trabalha comigo na parte da tecnologia, que eu amo tecnologia, né? E tempão atrás, até aquele missionário japonês que veio aqui dar o testemunho, não sei quantos lembram, o Tid, ele estava orando para ir para missões, e lá num casamento ele conversa comigo e fala assim: pá, eu tô indo para missões e falta só um computador, cara. E quando ele fala aquilo, Deus fala comigo assim, ó, dá o teu notebook para ele. E era o único que eu tinha, né, meus irmãos? Então não tinha dois. Eu falei, está amarrado em nome de Jesus, né? Que nessas horas a gente repreende, né? Quando é mensagem assim, eu falei, não, isso não é de Deus, não provém do Senhor, né? E aí foi naquele papo todo o casamento, estragou o meu casamento aquele dia, meus irmãos, estragou o casamento, ó, meu não, né? No qual eu estava lá. E toda hora vinha aquela mensagem, o teu notebook é para ele. E Deus falando comigo aquilo, e eu me defendendo de tudo quanto é jeito, não entendendo que a comunidade de Jesus é movida pela generosidade ainda. Fui para casa, fui dormir, e aí naquela noite, não consegui dormir, obviamente, o Espírito Santo falando comigo muito forte. E eu falei, eu dividi a cama com um rapaz que era analista de sistemas, trabalhava no banco do HSBC. Eu falei, Deus, toca na vida do Felipe. O contra-cheque dele é muito maior do que o meu, Senhor. Sou apenas um seminarista. Ganho um salário mínimo. Ele mostrou o contra-cheque para mim esses dias, Deus. Confesso que eu fiquei até com inveja. E aí Deus, não, é você que eu estou falando, não com o Felipe agora. E meus irmãos, eu levantei, indignado, fui para a sala, liguei a televisão, sem brincadeira, estava o show do Rolling Stones. E o Mick Jagger cantando, parecia que ele estava cantando assim, dá o teu notebook para ele, dá o teu notebook. Sério? Sabe quando você fica uma pira Parece que se eu trocasse de canal, colocasse no Cartoon Network, estava lá o desenho falando a mesma mensagem. E eu peguei, meio com indignação, peguei um HD externo, fiz o backup, não entendendo a mensagem de Cristo, não entendendo que viver em comunidade precisa ter generosidade.
Fiz o backup, coloquei o notebook na bolsa, fui na casa dele no outro dia de manhã, falei, Tídio, o negócio é o seguinte, cara, Deus mandou dar um notebook para você dele. Que isso, cara? Cara, não me faça desistir, meu irmão, tu não sabe a luta que teve na madrugada. E aí ele, não, é bênção, cara, eu estava orando por isso. Eu falei, miserável, você mesmo é o culpado. Você está orando por isso e não me deixou dormir a noite inteira. Eu falei, cara, quando eu subi o elevador, quando eu saí do casamento, olha só o que ele me disse, meus irmãos. Eu subi o elevador e falei, Deus, que nessa noite o Senhor fale comigo e mostre que realmente é para eu ir para missões, me trazendo o notebook. Olhei para a cara dele, coração endurecido, miserável. Foi você. E aí, meus irmãos, eu entreguei o notebook para ele, fui para casa não entendendo muito, Deus trabalhando no meu coração, coração duro, e às vezes nosso coração é duro, Deus pede para a gente não abre mão, porque, cara, é o meu bem, entendeu? Ninguém olha pelo tablet, tá bom? Mas é o meu, é meu tablet, é o meu celular, é o meu carro. E antes a gente ora, Deus me dá as bênçãos, Deus me dá uma casa, Deus me dá um carro, abre as portas financeiras, Deus dá, abre. E a gente acha que é nosso. Não é nosso. Se Deus deu, você é somente um mordomo. E quando Ele pede, a gente precisa abrir mão disso tudo. Meus irmãos, para encerrar essa história, um mês depois, eu recebo um e-mail lá dos Estados Unidos, de um pastor amigo meu, ele falando, cara, há um mês atrás, Deus falou comigo que eu deveria dar meu notebook para você. Só que por conta do trabalho, por conta das coisas que foram passando, eu tinha esquecido disso. Eu falei, poxa, esquecer disso é uma brincadeira, né, meu irmão? E aí, agora eu lembrei, cara, então é o seguinte, eu estou voltando dos Estados Unidos e o meu computador é seu. E eu, obrigado. Daí vai o coração quebrantado, né? Olha só, Deus fazendo, movendo todas as coisas, e eu querendo perder a oportunidade de ter uma grande experiência com Jesus. Meus irmãos, quando Deus pede, não é à toa, Ele quer fazer algo extraordinário na nossa vida. E se Ele te deu algo, é para você compartilhar e vai continuar te dando. Isso é princípio de generosidade. Em quarto lugar, terceiro lugar, o mundo fragmentado é marcado pela corrupção, pela má gestão e pelo desrespeito com o que é público. A comunidade de Jesus testemunha através de uma liderança idônea e fiel no trato com as finanças. Eu falo isso, meus irmãos, com muito temor, porque às vezes a gente está aqui na igreja, a gente não dá valor e não somos mordomo de verdade com as coisas do Senhor. Quantas coisas eu vejo assim que a gente chega e vê, sai de uma sala e deixa as luzes acesas, ar-condicionado ligado, a gente quebra as coisas, não está nem aí, achando que não, eu dou dízimo mesmo, né? E um dia eu vi lá em Curitiba um cara falando que ao estacionar o carro, não tinha mais vaga no espetáculo de Natal, e ele pede e fala o seguinte, como não tem vaga para o meu carro? Eu pago o dízimo. Olha a compreensão errada de estar na comunidade de Cristo Jesus, achando que por dar o dízimo para ele era pagar o dízimo, ele tinha vaga cativa no estacionamento. Isso não é viver em comunidade, meus irmãos. Tudo isso aqui pertence a Cristo, nós devemos ser bons mordomos, ser fiel em tudo que Deus tem nos dado, através das nossas finanças, através dos bens, tudo aquilo que nós temos. Em quarto lugar, eu estou encerrando, o mundo fragmentado distribui o que tem a partir dos favores, das trocas e do interesse de quem manda. Mas a comunidade de Jesus distribui generosamente a partir da necessidade de cada um. E sabe, meus irmãos, a cultura deveria olhar para a igreja e ter vergonha de ser como é. Nós deveríamos ser um exemplo para essa cultura, quando nós vemos essas barbaridades todas que estão acontecendo por aí. Eles deveriam olhar para a gente e enxergar em nós um grande exemplo do que está acontecendo. Eles deviam perguntar, cara, como que eles fazem isso? Como que eles vivem desse jeito? Como que pode estar lá junto em comunidade, diferente uns dos outros? Como que eles conseguem avançar, crescer, multiplicar, mudar uma sociedade, mudar a cidade, mudar o estado? Como que pode? Como que eles amam tanto? A cultura deveria olhar para a igreja e encontrar uma resposta para os seus maiores conflitos, e não ao contrário. Porque a comunidade genuína em Cristo Jesus tem as respostas por causa do Senhor, cara.
não porque eu sou perfeito, ou porque o outro é perfeito, não por causa disso. Mas porque Cristo, o perfeito, aquele que morreu por mim e por você, e essa é a mensagem central, aquele que ressuscitou, é Ele que nos une neste lugar. E não é aquilo que nós temos, não é aquilo que a gente é, não é nem por aquilo que Deus nos dá, mas é por aquilo que Ele é, Ele tem feito em nossas vidas. E o maior presente, a maior bênção que Ele já nos deu foi a salvação e a vida eterna. Todo o resto são só bônus, meus irmãos, bônus. E um dia tudo isso vai ficar aqui na terra, você vai morrer, vai ser glorificado, e para que ficar focado nessas coisas? Que a gente possa ter esse sentimento de ir na contramão do individualismo. Eu vou encerrar contando uma última história, vamos ouvir essa canção, baseada aqui em Atos 4. Linda, 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 depois eu vou orar pelos irmãos. Quando eu cheguei na PIB de Curitiba, e o texto tem a ver com isso, tá? Com essa história. Que há duas mensagens aqui nesse texto, tá? Olha só. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas vendiam. Eles traziam dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos. O povo trazia tudo e colocava aos pés dos apóstolos, tá? Presta atenção. E aí os apóstolos distribuíam conforme a necessidade de cada um. Então, há duas coisas importantes aqui. Então, quando a gente vem para a igreja, a gente se converte e tem uma vida transformada por Jesus, duas coisas. Primeiro, eu preciso me envolver. Eu preciso me envolver. Porque crente de verdade não anda sozinho. Vive em comunidade. E se você se sente sozinho, se você vive sozinho aqui nessa igreja, você não está vivendo o cristianismo de verdade. Então, você precisa se envolver. Quando eu cheguei lá em Curitiba, no seminário eu tinha 21 anos de idade, eu saí de uma igreja de 300 membros e fui uma igreja que tinha 6.000 membros. Quando eu cheguei naquela igreja, meus irmãos, ninguém falava comigo. Ninguém falava comigo. Eu no culto de jovens tinha cerca de 800 jovens na época. Eu no culto saía, ninguém falava comigo. Eu via as rodinhas, sabe a rodinha de toda igreja, final de igreja, né? Assim, né? Ei, vai comer onde? Pizza, hambúrguer e tal, vamos comer. Todo mundo ia embora e eu ficava lá. Falei, cara, meu Deus, como é que eu vou fazer? Eu ia para casa chorando, sem brincadeira, chorando até o seminário. E assim foi durante 4 meses. Até que um dia eu falei, não, peraí, alguma coisa eu tenho que fazer. Eu preciso fazer alguma coisa. Marquei um horário com o pastor lá no Ministério de Artes, que eu vi assim, dos 25 pastores que tinha naquela igreja, eu vi assim, eu me identifiquei mais com esse cara. Marquei horário com ele, fui lá, falei, pastor, é o seguinte, eu sou Tiago, aqui me chamo de Catarina, né? Por causa do meu apelido era Catarina, de Santa Catarina, eu vim de Santa Catarina agora, quero me envolver com a igreja. Deus falou comigo que é para eu fazer parte dessa igreja. Só que eu estou aqui há 4 meses, não conheço ninguém, não sei como me envolver. O que o senhor tem para mim? Eu fazia teatro lá na minha igreja antiga, mas agora eu estou aqui, eu sei que Deus me quer aqui neste lugar. Eu falei, beleza, Tiago, vem aqui quarta-feira que eu tenho um trabalho para você. E fui lá, meus irmãos. Cheguei lá e falei, bom, vai ter uma peça para eu ensaiar, vai ter algum roteiro para eu, né? Que ele vai me passar um papel. Pô, afinal, eu sou um ator, né? Sou um artista, né? Um ator importado de Florianópolis diretamente para Curitiba. Ele pegou e falou, ó, entra aqui, uma sala mais ou menos quase desse tamanho do palco. Ele falou, sabe essa sala aqui? Isso aqui é a sala dos figurinos, meus irmãos. Um fedor de mofo. Eu entrei na sala e comecei já a espirrar. Roupas assim, ó, reviradas, tal, não sei o que. Eu falei, bom, teu primeiro trabalho é organizar essa sala. E eu respirei fundo, não tão fundo por causa do pó que estava naquela sala. Tá bom, pastor? Beleza? Meus irmãos, sabe o que eu fiz? Eu me joguei. Eu me joguei com tudo. Eu peguei aquela sala lá e tal, comecei a organizar, dobrar as roupas, montei as prateleiras, fiz um estoque por tamanho, por estilo de roupa, peguei os calçados, só faltava eu vender, meus irmãos, só vender. E assim foi. A partir daquela ação, eu comecei a me envolver com a igreja, comecei a conhecer pessoas. Pessoas iam lá na sala, pediam um figurino, eles tinham que falar comigo para eu emprestar os figurinos e tal, eu comecei a me envolver com a igreja. Isso tinha 4 meses sem ninguém. 2 meses depois, eu estava apresentando uma peça de teatro. 6 meses depois, a PIB de Curitiba me contratou como seminarista da igreja. Sabe por quê, meus irmãos? Porque eu me joguei. Me envolvi. Então, o texto está dizendo assim, ó, dá o que você tem. Eles vinham e davam, entregavam até os apóstolos e os discípulos.
Se você se sente sozinho aqui neste lugar e não conhece ninguém, você precisa se jogar. Se jogar. Se jogue nesta igreja. Ah, mas é difícil de fazer amizade. Mas é a tua parte. Faça a sua parte. E aqueles que estão recebendo você, no nosso caso, líderes, pastores, pessoas que estão aqui, crentes mais antigos na igreja, abra espaço para que os novos possam chegar e se sentir parte dessa família. Isto deve ser uma comunidade contagiante. Não ande sozinho. Vamos ouvir essa canção e depois eu oro com você. Fique, não vai embora ainda. Uma canção tão linda, que Deus possa continuar falando aos nossos corações.
multidão dos que crerão, era só o coração e a alma, uma somente alegria, singela vida, na simpatia de todos, nasce a igreja de novo, povo de Deus, sal e luz a todos os povos. Amém. Nós vamos orar nesse momento. Irmãos, eu quero todos de olhos fechados, por favor, agora. Eu não sei se você está aqui e ouviu essa mensagem e está aqui já há um bom tempo na nossa igreja e gostaria de receber essa oração e algo totalmente espiritual, meu irmão. Se você se sente sozinho aqui no nosso meio, se você tem tido uma solidão, se você está aqui na nossa igreja, não conhece ninguém e gostaria de se jogar, assim como eu falei ali na minha experiência, eu vou te convidar a ficar de pé. Fala assim: pastor, hoje eu me sinto sozinho. Me sinto sozinho. Se tiver alguém aqui, quero te dar essa oportunidade, meu irmão, porque talvez Deus te trouxe aqui hoje para que você não possa mais viver uma vida sozinho. Tem alguém aqui nessa noite hoje que tem esse sentimento, com coragem, fala: não, pastor, eu me sinto sozinho, eu estou aqui de pé. Eu quero receber essa oração, eu quero que a igreja saiba disso, que eu preciso dessa comunidade, que eu vou pedir para quem é aqui do meu lado esquerdo, pode abraçar o irmão que está ali de pé. Que Deus te abençoe. Você, meu irmão, você não está sozinho, tá? Você faz parte dessa comunidade. Pode abraçar, isso, fica junto aí. Pergunte o nome. Mais alguém, meus irmãos, que está aqui na nossa comunidade. Aqui neste lugar não deve haver espaço para as pessoas sozinhas. Devemos compartilhar a vida uns com os outros. Obrigado por se jogar. Que Deus abençoe muito a sua vida, tá bom? Você pode sentar, querido. Tem mais alguém? Nós vamos orar aqui. Santo Espírito de Deus, obrigado, Senhor, por este culto, por essa celebração. Obrigado pela Tua palavra, Deus, que nos motiva a viver uma comunidade diferente, Deus, uma comunidade contagiante, na contramão do individualismo. Eu oro, Deus, agora por este irmão que se colocou de pé aqui, ó Deus, que se sente muitas vezes sozinho, mas que em nome de Jesus, a partir de hoje, Deus, Ele está aqui no nosso meio, e nós o recebemos como família neste lugar, e que o nome santo de Jesus não vai ter mais solidão na sua vida, não vai ter, Deus, na sua vida espaço para andar sozinho, e agora Ele faz parte deste povo, Ele está aqui no nosso meio, Senhor. Que o nome santo de Jesus derrama da Tua graça e do Teu amor sobre a vida dele, Pai, e que a nossa igreja possa ter esse olhar, ó Deus, olhar para as pessoas que estão em nossa volta, e se a gente não conhece, a gente possa se arriscar, perguntar o nome, ó Deus, se envolver mais, em nome de Jesus, ó Deus, a gente possa cumprir com o chamado verdadeiro de uma igreja neste lugar. Transforma, Deus, a nossa vida, os nossos pensamentos, tira de nós todo pensamento individualista, Pai, e nos faz, sim, Deus, uma verdadeira família do Senhor neste lugar. Essa é a minha oração, Deus. Levanta aqui, Deus, pessoas com essa visão, Deus, e com a igreja como um todo possa perceber isso, que há pessoas necessitadas do nosso meio e que é o nosso papel ajudar uns aos outros. Essa é a minha oração, Deus, de gratidão, Senhor, em nome de Jesus, amém. Muito obrigado, meus irmãos.